Bom dia novamente a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Estamos aqui hoje para falar sobre as novas estratégias para rotulagem de segurança. Pessoal, nós tivemos um problema com o link, eu não sei se vocês perceberam que nós enviamos um novo link para acesso a essa sala que nós estamos aqui. Então, se algum colega de vocês estiver com dificuldade, compartilha novamente este link que nós estamos aqui com eles, tá? Aquele link anterior nós tivemos um problema com o acesso e aí nós tivemos que gerar um novo link, tá bom? Então, caso alguém esteja com dificuldade que vocês conheçam, passem um novo link para eles acessarem. De qualquer forma, esse webinar ficará gravado, ficará disponível nas nossas plataformas, então mesmo que eles não consigam, porventura, algum colega não consiga participar e assistir online, né, ao vivo, eles ainda poderão assistir a gravação que ficará disponível no nosso site, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então vamos iniciar o nosso webinar. Deixa Então, vamos começar o nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias para rotulagem. Lembrando sempre que quando nós estamos falando de rotulagem de produto químico, nós estamos falando de rotulagem GHS, né? Ela que vigora, é em cima dela que nós temos a obrigatoriedade de rotular os produtos químicos utilizados, manipulados no Brasil. Então, nós vamos falar sobre algumas estratégias, principalmente algumas novidades que nós tivemos agora com a atualização da 14725. Então, bem-vindos. Dúvidas vocês podem colocar aqui, que no final do período, do nosso tempo do webinar, eu farei a resposta, né? Responderei algumas dúvidas. Se elas não forem respondidas por conta de tempo, nós responderemos posteriormente por e-mail, tá bom? Então, fiquem à vontade. Bom, para quem não conhece, não tinha ouvido falar ainda da Intertox. Nós somos uma consultoria na área de segurança química, né? Nós prestamos serviço a todas as áreas, pensando em todo o ciclo de vida do produto químico, desde a sua produção, o seu armazenamento, a comercialização, que envolve o transporte terrestre, aéreo, marítimo, o gerenciamento deste resíduo, depois ali no final da cadeia do ciclo de vida deste produto químico. Então, nós prestamos serviço pensando em todo esse ciclo de vida, desde treinamentos, consultorias, visitas técnicas e até mesmo o nosso software. Então, os treinamentos é uma etapa desses serviços que nós damos atendimento, pensando então sempre na capacitação dos colaboradores, lembrando que a capacitação é um item obrigatório mediante a ANR 26. Então, a ANR 26 do Ministério do Trabalho traz a obrigatoriedade da capacitação de todo profissional que manuseia produtos químicos. Então, a ANR 26 fala que é obrigatório capacitar todos esses colaboradores para entender o que é o rótulo, para entender o que é a FDS, que até então era denominada FISP, que está passando agora com a norma atualizada a ser denominada FDS. E também entender os perigos, os riscos, o manuseio seguro e até mesmo as medidas de atendimento à emergência. Então, é um item obrigatório, a capacitação, então, ela é de extrema importância na manipulação destes produtos químicos. Temos também o software que faz já todo o gerenciamento, faz a elaboração automática da documentação. No finalzinho aqui, inclusive, nós vamos ter uma breve apresentação desse software para quem tem interesse, pode ficar e acompanhar essa demonstração. Mas é um software que faz, então, a elaboração, faz a classificação automática do produto final da mistura e também faz a elaboração da documentação, ajuda muito, automatiza todo o nosso processo de elaboração e gestão de documentação.
tá? E me apresentando, eu sou a Carolyn, eu sou bacharela e licenciada em Química Industrial, também sou especialista em Ciências Toxicológicas, atuo aqui na Intertox já fazem mais de 4 anos, participo dos comitês que escrevem e revisam as normas brasileiras, né, os comitês da ABNT, então o CB10, que escreve e atualiza a 14725, o CB16, que escreve e atualiza as normas de transporte terrestre, e o CB246, que atualiza, escreve e atualiza a norma de resíduo químico, né? Então, toda a classificação de resíduo também está passando aí por uma atualização, mediante o comitê da BNT que está fazendo esse trabalho. De conteúdo que nós temos programado hoje, então nós falaremos um pouquinho sobre essas obrigatoriedades, tá bom? Vamos entender aonde está a obrigatoriedade da rotulagem HS. Vamos falar então dessas essas novas estratégias, então o que que nós temos de novidade na rotulagem do produto químico? E vou trazer para vocês alguns exemplos práticos. E aí, no final, como eu falei, nós teremos aí um espaço, uma sessão de perguntas e respostas, mas não havendo tempo, eu faria eu enviarei as respostas por e-mail. Sempre gosto de fazer uma breve introdução, até mesmo para nós entendermos a obrigatoriedade, por que que existe essa norma aqui no Brasil, né? Por que que nós temos a obrigatoriedade no Brasil para a classificação, a rotulagem e a FDS de produtos químicos. Então, isso é previsto em norma, é obrigatório. De forma geral, o mundo inteiro, cada país tem o seu próprio sistema de classificação, de comunicação. Nós temos dois sistemas que são a nível mundial, que é o Purple Book e o Orange Book. São dois manuais da ONU, onde está descrita todas as regras para a classificação de produtos químicos, pensando no ambiente interno, que é o Purple Book, o GHS, e também todas as regras, classificação, identificação, pensando no transporte desses produtos perigosos, que é o Orange Book. Cada país internalizou essas regras, esse sistema, de uma forma, né, por meio de um órgão específico, e aqui no Brasil, essas regras foram internalizadas juntamente com outras, né? Porque existem alguns sistemas, algumas especificações a determinados segmentos, né? Então, nós temos a Anvisa, que vigora sobre os agrotóxicos, nós temos a NR26, que vem trazendo sobre os inflamáveis. Como eu falei, nós temos a 10.004, que traz todos os critérios de classificação para os resíduos, que está passando por atualização. Nós temos a resolução ANTT aqui no Brasil, que é quem rege, quem traz todas as obrigatoriedades no que diz respeito ao transporte terrestre, e nós temos a 14725, a BNT-NBR 14725, que é quem traz todas as regras para a elaboração da FISPIC e da rotulagem para produto químico no ambiente de trabalho, né? E então a 14725, ela vem trazendo todas as regras, pensando, né, trazendo as regras conforme o próprio GHS, tá? Joia. Então, nós vamos falar sobre a 14725. Bom, é importante também trazer à luz por que que existe mais de um sistema, tá? Por que que existe mais de um sistema? Porque cada um tem um objetivo específico. Então, a 14725, a ABNT-NBR 14725, o objetivo dela é um sistema de classificação e de documentação focado no ambiente de trabalho. Então, essa normativa
essa norma brasileira, ela traz as especificações pensando no ambiente de trabalho, pensando no direito de saber do trabalhador. Esse trabalhador, ele precisa conhecer, ele precisa saber os perigos, dos produtos químicos que ele está manipulando. E isso, essa comunicação e a classificação também é ou não perigoso, é dada pela 14725. Então, aqui no Brasil, a 14725 é quem traz isso. Como classificar? Como elaborar a FDS? Como elaborar o rótulo? Mas o foco, pessoal, sempre vai ser o ambiente de trabalho. Tá? O foco sempre vai ser trazer a informação para o trabalhador exposto diariamente manipulando aquele produto químico. Então, o foco sempre vai ser o direito deste trabalhador, o direito do saber desse trabalhador. Diferente, por exemplo, da 10.004, o foco da 10.004 é o gerenciamento do resíduo. Então, esse produto químico, essa substância, essa mistura, a partir do momento que ela se tornou um resíduo, qual é a classificação deste resíduo? Como deve ser feito o gerenciamento desse resíduo? Então, ele deve ir para aterro, ele deve ser incinerado, né? Então, qual é o gerenciamento? Então, volto a dizer que essa norma ela está passando por atualização, tá? E em breve o comitê da BNT pretende fazer a publicação, ela pretende fazer a publicação ainda este ano, tá bom? Joia. E nós temos ainda a resolução 5998, que é a resolução NTT, a resolução do transporte terrestre, e neste caso o foco é o transporte terrestre. Então, este produto químico, ou até mesmo este resíduo químico, pessoal, como ele deve ser transportado? Ele vai ser um produto, um resíduo perigoso para o transporte terrestre, sim ou não? Se for classificado como perigoso para o transporte terrestre, este resíduo vai estar sob quais regras? Como que deve ser identificado o caminhão? Como que deve ser identificado a embalagem ali do produto químico? E aí o foco, pessoal, é, é o transporte terrestre, tá? É o produto na via terrestre, tá? Então, só para vocês entenderem que aqui no Brasil, então voltando aqui, aqui no Brasil existe mais de um sistema de classificação, tá? Só que cada um tem um objetivo diferente. Então, quando alguém perguntar para vocês, determinado produto químico ele é classificado como perigoso, na verdade, o raciocínio correto é retornar o questionamento com uma outra questão. Mediante qual sistema você está me perguntando? Né? Porque se for ambiente de trabalho, se for GHS, pode ser que sim, pode ser que não. Se for transporte terrestre, também pode ser que sim, pode ser que não. Um produto químico ele pode ser classificado mediante a 14725 para o manuseio interno e não ser classificado como perigoso para o transporte terrestre. Então, ele vai ser transportado via terrestre sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma identificação específica, e isso pode acontecer, porque são sistemas diferentes, distintos, com focos distintos, tá? Então, só para fazermos um overview aqui, falando que existem vários sistemas no mundo, né? Nós temos aí os dois sistemas que vigoram mundialmente, que é o Purple Book e o Orange Book. Purple Book descreve o GHS e o Orange Book descreve todas as regras para o transporte de cargas perigosas, não especificadamente no modal terrestre, porque o Orange Book ele vigora sob o modal terrestre, aéreo, marítimo e ferroviário. Então, nós temos esses dois sistemas a nível mundial. E cada país internaliza esses sistemas e traz outros sistemas, como eu havia comentado com vocês, que nós temos a Anvisa, que vigora sobre o agrotóxico, a NR20, que traz sobre os inflamáveis. Então, nós temos também outros sistemas, cada um, de novo, com focos distintos e específicos, tá? Então, fazendo essa breve introdução aqui, nós acabamos de iniciar, então, fazendo esta breve introdução sobre o sistema de classificação, quais são os sistemas existentes, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre a 14725, mas só para nós darmos um overview e compreender esses distintos sistemas existentes, tá? Quando nós falamos da 14725,
é importante, né, nós falarmos da atualização, porque nós estamos aí há menos de um ano desta atualização entrar realmente em vigor, passar a ser exigida, né? Então, nós tínhamos a 14725, aquela norma dividida em 4 partes, que foi publicada lá em 2009 e estava aí vigente desde então, recebeu algumas emendas para termos algumas atualizações necessárias, mas ela ainda era embasada na primeira e na quarta edição revisada do GHS. Então, era uma norma bem reduzida. E agora, no ano passado, em 2023, no dia 3/7/2023, nós tivemos a publicação da 14725 atualizada. E agora, então, nós temos uma norma única, com mais que o dobro de páginas, 542 páginas, embasada na 7ª edição revisada do GHS e que não tem divisão em partes. Nós temos 7 seções e 17 anexos. Tá? Então, agora nós temos essa norma atualizada e ela, então, como eu já acabei de comentar, ela passará a ser cobrada, exigida a partir do dia 3/7/2025. Então, nós temos até o dia 2/7/2025 para fazer todas as adequações, tá? A partir do dia 3/7/2025, aí sim, passa a ser obrigatório, nós vamos ter que seguir toda a nova 14725, a 14725 atualizada, tá? E ela está, a 14725 atualizada está embasada, ela está seguindo a 7ª edição revisada do GHS, tá? Ela não está seguindo a norma mais atualizada, que é a 10ª edição, que foi publicada também em 2023. Mas isso, pessoal, porque o comitê da BNT, ele precisava parar em algum momento, né? Senão nós nunca íamos publicar essa 14735 atualizada. Então, paramos aqui na 7ª edição, pegamos a 7ª edição revisada na íntegra, o manual mesmo, o livro, traduzimos, adequamos e publicamos a 14725 atualizada. Mas nós já estamos lá no comitê da BNT, nós já estamos trabalhando nas 3 últimas edições, então a ideia é que não passemos tanto tempo sem atualização, que essas atualizações aconteçam com uma maior frequência, até mesmo para acompanhar o próprio GHS, tá? O próprio Purple Book. Mas, então, a norma vigente atualizada está seguindo a 7ª edição revisada do GHS. Lembrando que o GHS, que é o livro púrpura, o Purple Book, ele foi publicado lá em 2003 pela primeira vez e desde então, a cada 2 anos, nós temos uma edição revisada. Então, primeira publicação 2003, primeira edição revisada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª edição revisada, tá? Ok, então um overview bem breve para nós compreendermos esse sistema que vigora aqui no Brasil. Então, agora eu vou mostrar para vocês a obrigatoriedade desse sistema. Então, se alguém perguntar para vocês, é obrigatório seguirmos essa regulamentação, seguirmos o GHS? A resposta é sim. Mas hoje nós vamos focar, nós vamos falar aqui sobre rotulagem, tá? No webinar anterior, que eu transmiti em abril ou março, não me recordo agora, mas está disponível na plataforma, no intertalks.com.br, vocês encontram lá esse webinar gravado. Eu falei somente sobre a FDS, então a obrigatoriedade e o que mudou com a atualização. E no ano passado, assim que nós tivemos a atualização da 14725, eu também transmiti um webinar falando sobre essa mudança, e eu falei de forma geral, tá? As novas classes, as novas categorias, falei um pouco também sobre a FDS, falei um pouco sobre a rotulagem. Então, caso vocês também precisem de uma informação mais completa, o que mudou, quais são as novas classes, categorias, também na nossa plataforma, no nosso site, intertalks.com.br, vocês também encontram este webinar do ano passado, onde eu falo sobre toda a atualização.
Então, hoje, assim como eu falei lá no começo, nós vamos focar na rotulagem. E mais especificadamente, o nosso foco é nas novas estratégias para estas rotulagens, tá? Então, primeira coisa, obrigatoriedade. É obrigatório termos rótulo? Sim, é obrigatório termos rótulo para produto químico. Isso, pessoal, está previsto na NR 26. Então, lá na nossa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, nós temos o item 26.4.2, que fala sobre rotulagem preventiva. E lá, então, nós temos a rotulagem preventiva, é um conjunto de elementos com informações escritas, impressas, gráficas relativas ao produto químico que deve, toda vez que nós visualizarmos a palavra deve, é obrigatório, que deve ser afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o produto. Todos os aspectos relativos à rotulagem preventiva devem atender ao disposto em norma técnica oficial. Então, é obrigatório seguirmos a norma técnica oficial. E, pessoal, a norma técnica oficial é a ABNT-NBR 14725. Tá? Não existe nenhuma outra norma técnica oficial que fale, que vigore sobre esta temática, tá? A rotulagem, documentação de segurança e classificação de produto químico. Então, nós devemos atender ao disposto nesta norma. Ainda, a própria NR 26, ela traz que a rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso, a segurança e a saúde dos trabalhadores deve, pessoal, obrigatoriamente utilizar os procedimentos definidos pelo GHS. Então, é obrigatório seguir o GHS? Sim, é obrigatório. Contendo os seguintes elementos: identificação e composição do produto químico, pictograma de perigo, palavra de advertência, frase de perigo, frase de precaução e informações suplementares. Então, a própria NR 26, ela traz que nós devemos seguir o GHS e traz, inclusive, alguns elementos que nós devemos seguir, que deve estar presente neste rótulo do produto químico. Não vou me delongar aqui, porque não é esse o nosso foco, mas, de forma geral, está aqui um exemplo de como deve ser um rótulo de acordo com o GHS. Então, de novo, pessoal, isso daqui é obrigatório para todo produto químico, então vamos voltar aqui. Para todo produto químico classificado como perigoso, é obrigatório isso daqui. Isso daqui é obrigatório para todo produto químico dentro da planta, tá? Para todo produto químico manipulado internamente. Não se esqueçam que existem algumas normativas específicas que traz dispensa disso aqui. Como, por exemplo, é a Anvisa para os agrotóxicos. A Anvisa, ela traz dispensa do rótulo GHS ali no frasco do agrotóxico, tá? Então, mas, enquanto nós tivermos as matérias-primas, os ingredientes que vão ser utilizados para a geração, a formulação deste agrotóxico, esses ingredientes dentro da planta, aí sim é obrigatório nós termos esta rotulagem aqui, porque é de manuseio interno. O agrotóxico ele vai ser para comercialização, e aí então nós seguimos uma outra regulamentação específica. Mas, então, todo produto químico manipulado no ambiente interno deve seguir o GHS. E aí nós vamos ter obrigatoriamente a identificação do produto químico, pode ser uma identificação genérica, um nome comercial. Nós vamos ter os ingredientes, né, a composição química, seja uma substância ou uma mistura, então todos aqueles componentes que estão contribuindo para o perigo. Nós vamos ter os pictogramas, a palavra de advertência, as frases de perigo, a frase de perigo, as frases de precaução, e nós também vamos ter a identificação do fornecedor. E pode, né, opcional, termos a frase de onde obter a FDS. Então, a ficha com dados de segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de, e aí a forma de obtenção da FDS deste produto. Tá? Então, esse daqui é um exemplo. Vale ressaltar que não existe especificação. A rotulagem não precisa ser um quadrado, um retângulo, fonte,
cor, a norma não traz nenhuma especificação quanto a isso. É obrigatório, no entanto, ter essas informações que eu acabei de citar e que a própria NR26 traz. Tá? Então, essas informações são obrigatórias. Pode ter o índice, não precisa ter o índice, igual no rótulo anterior. A composição pode ter o número caso e a concentração, mas não é obrigatório aqui no rótulo. Tá? O importante é ter aquelas informações que eu acabei de listar. Elas sim são obrigatórias. Tá? Posso ter um QR Code para acesso da FDS, então agora a norma traz essa questão de utilização de QR Code. Então, a norma atualizada, ela traz algumas facilidades, né? O objetivo é trazer algumas facilidades para o nosso dia a dia. Então, este daqui seria um outro exemplo do rótulo, da rotulagem do produto químico classificado como perigoso, e que nós acabamos de ver que é obrigatório. Agora, o produto químico não classificado como obrigatório. O produto químico não classificado como perigoso é obrigatório? Sim, é obrigatório. Então, a NR26 fala que o produto químico não classificado como perigoso à segurança e saúde dos trabalhadores, conforme o GHS, ou seja, eu fui lá na 14725, avaliei todos os critérios, são 30 possibilidades, são 30 classes de perigo que o GHS nos traz, então eu avaliei essas 30 possibilidades, essas 30 classes de perigo e não se enquadrou em nenhum, ou seja, o produto químico não é classificado como perigoso. Neste caso, este produto químico deve dispor de rotulagem preventiva simplificada, que contenha, no mínimo, a identificação do nome, a informação que se trata de um produto não classificado como perigoso e as recomendações de precaução. Tá? Então, a BNT NBR 14725, ela também traz como deve ser esse rótulo simplificado. Então, nós vamos ter lá a identificação do produto, pode ser uma identificação genérica, a identificação do fornecedor, né? Então, nós temos aí os dados da empresa, telefone de emergência. Podemos ter aí recomendações de precaução genéricas, ou podemos utilizar as próprias frases que a 14725 traz, as próprias frases de precaução. E a frase, né? É obrigatório ter a frase falando que não é um produto perigoso. Então, não classificado como perigoso de acordo com a BNT-NBR 14725. Além disso, é opcional termos a frase de onde obter a FDS. Então, a ficha com dados de segurança deste produto químico pode ser obtida por meio e aí a forma de obtenção, tá? Então, este daqui seria um exemplo de um rótulo de um produto químico não classificado como perigoso, que também é obrigatório, como eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, a NR26 é quem traz as obrigatoriedades. Eu não trouxe aqui para nós não nos delongarmos no assunto, mas existe penalizações, existe multas previstas pelo não cumprimento. Então, não cumprir este item aqui, não cumprir este item aqui da NR26, todos eles são listados lá na NR28 e cada um tem um valor de multa, uma faixa de valor de multa a ser aplicado pelo não cumprimento. Então, o Ministério do Trabalho é quem fiscaliza isso, e então pode haver a aplicação de penalização pelo não cumprimento, tanto do rótulo do produto químico classificado como perigoso, quanto do rótulo do produto químico não classificado como perigoso, tá? Ok. Então, nós temos essa obrigatoriedade, nós temos essas duas rotulagens que são obrigatórias para todo produto químico manipulado no ambiente interno. Nossa, mas às vezes isso é difícil fazer toda essa gestão, porque no nosso dia a dia, os produtos manipulados diariamente são infinitos, né? Às vezes nós temos muitos produtos químicos manipulados diariamente. Em alguns casos, os frascos são muito pequenos. Em alguns casos, são amostras, são produtos químicos transitórios que eu coloco num becker, que eu coloco num frasco shot, só para utilização ali naquele dia. E a norma fala que todo produto químico deve ser identificado. Então, como que eu vou fazer isso? Eu sei que é trabalhoso, e por isso que a norma trouxe essas novidades.
Tá? Então, vamos ver as principais alterações da norma para a rotulagem dos produtos químicos, pensando, então, nas especificações, tanto para a embalagem pequena daquele produto que vai ser comercializado, quanto essas embalagens intermediárias e que não serão comercializadas, tá? Então, vamos começar pelas especificações da rotulagem para embalagens pequenas de produtos destinados ao fornecimento externo, ou seja, são aqueles frascos pequeninos, né, de até 250 ml, que vão ser comercializados. Neste caso, pessoal, nós precisamos do rótulo. Só que percebam que são várias informações. Eu acabei de mostrar para vocês dois exemplos de rótulo de produto químico classificado como perigoso, e são várias informações que são obrigatórias. As frases de perigo, as frases de precaução, os pictogramas, e se nós temos um frasco de até 250, o espaço ele é reduzido. Então, a norma trouxe lá no 6.7, no item 6.7, é, trazendo algumas alternativas para este tipo de situação. Bom, então, primeiro de tudo, né? São consideradas embalagens pequenas para efeito desta norma as embalagens com capacidade volumétrica menor ou igual a 250 ml e que contém o produto, né? Então, eu tenho embalagens pequenas de até 250 ml. Todos os elementos de rotulagem devem ser disponibilizados no rótulo, pessoal. Quanto a isso, nós não vamos ter alternativa. Todo aquele rótulo que eu acabei de mostrar para vocês, todos aqueles itens que eu acabei de listar para vocês são obrigatórios, tá? Então, nós vamos ter que trazer neste rótulo. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós estamos falando de embalagens pequenas. Então, a norma ela fala que nós podemos utilizar outros meios de fornecimento de todas essas informações. Como assim? Então, a norma ela fala que no caso dessas embalagens pequenas, os elementos de rotulagem devem ser disponibilizados aos usuários, desde que esteja fixado, impresso, anexado ou junto à embalagem que contém diretamente o produto, tá? Então, algum meio eu preciso usar para trazer essa informação. E aí a norma ela lista alguns meios alternativos que podem ser utilizados, tá? Então, poderia ser utilizado uma etiqueta amarrada ou pendurada, lembrando que são todas as informações, todos aqueles itens que eu listei para vocês devem estar nessa etiqueta amarrada ou pendurada, tá? Ou a norma ela também traz a possibilidade de uma bula, poderia utilizar uma bula. De novo, nessa bula eu tenho que ter todas aquelas informações obrigatórias no rótulo, tá? De qualquer forma, independente do meio utilizado, o fornecedor ele deve incluir na embalagem que imediatamente contém a substância, a identificação do produto e o nome e o telefone de emergência do fornecedor. Tá? Então, é obrigatório, independente se você vai utilizar uma bula, uma etiqueta, independente. No frasco que contém o produto, de até 250 ml, que contém o produto, eu vou ter que trazer essas duas informações, tá? E quando todas as informações não estiverem na embalagem que imediatamente contenha a substância ou a mistura, deve obrigatoriamente ser incluída uma menção sobre o meio utilizado para transmitir as informações exigidas, por exemplo, verbula, né? A própria norma, ela fala que existem alguns meios ilustrativos no próprio Purple Book. Então, pessoal, nós trouxemos isso do próprio Purple Book, tá? O próprio Purple Book, ele traz essa questão de embalagens pequenas e como fazer a identificação, como trazer a rotulagem para esses produtos químicos contidos em embalagens pequenas de até 250 ml. Tá? Então, o próprio Purple Book traz alguns exemplos ilustrativos, tá? Então, isso é uma novidade, isso facilita muito, porque realmente era uma dificuldade rotular essas embalagens, já que nós estamos falando de um espaço extremamente reduzido e eu tenho muitas informações que são obrigatórias. Então, isso facilita muito o nosso processo. Mas nós também temos uma segunda novidade, que são os meios alternativos à rotulagem de produtos químicos não destinados ao fornecimento externo. Pessoal, aqui nós estamos falando de somente manipulação interna, tá? O produto ele não vai sair da planta, é somente para manuseio interno. Esse caso, e quando eu falo de embalagem
não destinada à venda são aqueles fracionados, aquelas amostras intermediárias, tá? Nesses casos que não vai sair de dentro da planta. Então, em muitas situações no local de trabalho, é impraticável criar um rótulo completo e anexá-lo ao recipiente ou tanque. Então, já tinha comentado sobre isso, né? É impraticável ficar identificando todos os frascos shot que eu utilizo na minha cromatografia, no meu Calfisher, que eu utilizo, os próprios Beckers, Erlenmeyers, que eu utilizo na bancada para fazer uma titulação que seja. Então, eu tenho um produto químico ali, mas é inviável, eu não consigo ficar fazendo a identificação de todos esses fracionados, todos esses produtos intermediários, né? E a norma, ela reconhece isso. Então, o que é importante? Onde o produto químico for utilizado por um trabalhador dentro de um curto período de espaço, um curto espaço de tempo, eu vou ter que ter essa identificação, mas eu posso, então, utilizar uma identificação intermediária. Então, nós podemos utilizar meios alternativos de fornecer aos trabalhadores as informações de comunicação de perigo do GHS. Elas, então, podem ser adotadas no local de trabalho, podem, tá? É opcional, vocês podem usar ou não. Quando ocorrer, então, transferência ou fracionamento, então, aqueles produtos fracionados, aquelas amostras de retenção, amostras para análise ou ensaio, amostras para inoculação, enfim, todas essas transferências fracionados. Também aqueles oriundos da produção de produtos químicos no próprio local de trabalho, mas que não sejam embalados em recipientes destinados ao fornecimento externo ou venda, ou seja, aqueles produtos intermediários de processo, aquelas soluções de laboratório, aqueles produtos durante o processo de pesquisa e desenvolvimento, tá? Os próprios tanques estacionários. Então, todos esses que é de manipulação, e não é destinado ao fornecimento externo, nós podemos ter os meios alternativos. E aí, mais uma vez, a norma, ela lista esses meios alternativos, tá? E eu trouxe alguns, porque é uma listagem um pouco mais extensa, mas eu posso utilizar documento de segurança resumido, fluxogramas também é um ótimo recurso, uso de meios físicos ou eletrônicos, a própria tela do computador, um mural, plaquinhas. Uso de sistema de codificação também é um ótimo meio que vocês podem utilizar. Enfim, pessoal, existe uma diversidade de alternativas que vocês podem optar, tá? O importante é sempre identificar, afinal, isso é de extrema relevância para minimizar, reduzir qualquer acidente, qualquer risco que o trabalhador pode estar exposto, porque eu sei que no Becker que eu estou manipulando, está ali na bancada, eu sei que tem etanol. Mas meu colega que estava fazendo uma outra manipulação e não está a par, ele não vai saber. Então, por isso que a norma fala que é tão importante trazer essa comunicação. É difícil, acaba sendo inviável trazer aquele rótulo completo? Sim, então você pode usar meios alternativos. E aí pode ser um sistema de codificação. Eu determino aqui internamente que o 01, o código 01 é etanol. Então, eu faço uma pasta no próprio computador ou até impressa, colocando o rótulo do etanol, todas as informações ali nessa pasta impressa ou online, correlacionada com o código 01. E aí, todos os frascos, os recipientes que tiver etanol, eu coloco o 01. Então, aquele Becker, eu coloco lá 01. O frasco shot, eu coloco 01. Outro frasco intermediário, fracionado, coloco 01. Isso é uma forma de fazer. Posso utilizar placas. No laboratório, nós utilizávamos muito esse meio de plaquinhas. Nós criamos placas com a rotulagem completa, plastificamos, deixávamos tudo dentro da gaveta. Então, eu peguei o produto químico, estou fazendo a manipulação do produto químico, ele está ali na bancada, e aí eu pegava a plaquinha e posicionava ali junto, debaixo ou encostado nele. É um meio alternativo, você está trazendo a identificação, isso é o que importa, tá? Então, vocês podem usar meios alternativos quando não for destinado à comercialização externa, quando não for destinado à venda. O importante, pessoal,
é que os empregadores que optarem por utilizar os meios alternativos devem, tá, obrigatoriamente garantir que haja uma adequada comunicação de perigo conforme o GHS. Então, eu tenho que passar essa informação de alguma forma, tá? Os colaboradores, eles devem estar cientes o que é o etanol, que o etanol ele é inflamável, que, enfim, eu preciso dessa comunicação GHS de alguma forma. E o público-alvo deve ser treinado, obrigatoriamente, tá? Deve ser treinado para compreender esse meio alternativo, esses meios de comunicação que estão sendo utilizados no local de trabalho. Então, isso facilitou muito a vida na área produtiva, porque nós não precisamos trazer aquele rótulo completo que eu mostrei para vocês, que é obrigatório, mas, independente da forma, eu preciso comunicar, eu preciso trazer a informação para os trabalhadores. Tá bom? Então, esses são os dois itens, o item 6.7 e o item 6.8. Então, são novidades, são novas estratégias que a 14725 atualizada trouxe agora na sua versão atualizada, na sua versão publicada em 2023, e que, como eu falei lá no começo do webinar, nós temos aí um prazo de adequação até o dia 2/7/2025, e a partir do dia 3/7/2025, todas as novas regras passam a ser obrigatórias, tá? Tanto no que diz respeito à rotulagem, porque nós tivemos essas duas novas estratégias, tanto para o rótulo geral, tá? O rótulo completo, porque nós tivemos algumas alterações na rotulagem também, mas também nas demais informações. Então, na própria FDS, que até então nós chamávamos de FISPIC e agora é FDS, né? Então, a partir do dia 3/7/2025, nós não podemos mais emitir, nós não podemos mais receber FISPIC e sim FDS, tá? E nós também temos os itens relacionados à classificação, porque nós temos duas novas classes de perigo, nós temos algumas novas categorias ou desmembramento de categorias que já existiam, enfim, tivemos também algumas alterações no que diz respeito à classificação de perigo. Então, todas essas novas regras que a 14725 trouxe, a versão atualizada, passa a ser obrigatória, exigida a partir do dia 3/7/2025, tá bom? E aí, só para ilustrar o que eu acabei de mostrar para vocês, ó, aqui está a imagem que o próprio GHS, a 7ª edição, traz para as rotulagens pequenas, com capacidade de até 250 ml, que vai ser comercializado. Então, esse daqui é um exemplo. Nós temos aqui o rótulo em mais de um idioma, inclusive. Ele traz, está pequenininho, no próprio GHS está pequenininho, tá? Mas ele traz a identificação de perigo, a palavra de advertência, todas as informações, até informações adicionais, ele traz aqui nos diferentes idiomas, e aí os elementos de comunicação, né? Os pictogramas, a palavra de advertência, então nós temos aqui todas as informações, tá? Então, este é um exemplo que vocês poderiam utilizar, né? Um rótulo aí, esqueci a palavra. Dobradinho, que vocês enviam, como se fosse uma pequena bula, vocês enviam junto com o frasco. Ou outras formas, tá? Ele traz aqui alguns outros exemplos que vocês poderiam aplicar, alguns outros estilos de etiquetas dobráveis que vocês poderiam utilizar, enviando sempre, né? Enviando esta etiqueta juntamente com o frasco. E agora, se não for comercialização interna, se nós estivermos falando do item 6.8, que são aqueles meios alternativos para a comunicação de perigo dos produtos não destinados ao fornecimento externo, somente para manipulação interna. Aí nós vamos ter aqui um exemplo, é a ficha de comunicação de perigo, tá? Ou FCP. Isso daqui também não existe norma, tá? Isso daqui vocês podem criar, elaborar a critério de vocês. Isso daqui é um exemplo que o nosso software emite, tá bom? Lembrando que isso aqui, ficha de comunicação reduzida, não exclui, não substitui FISPIC, tá bom? Jamais substitui FISPIC. Algumas soluções que nós temos para oferecer para vocês.
A Intertalks tem toda uma linha de conteúdo gratuito que vocês podem acessar. Temos esses webinars que são transmitidos mensalmente, e aí uma variedade de assuntos. Nós temos os e-books também que são gratuitos. Vocês podem acessar o intertalks.com.br e fazer o download desses e-books. Inclusive, nós temos um falando da transição de FISPIC para FDS. Nós temos a Revinter, que é uma revista quadrimestral, então fica o convite para os estudantes, para os pesquisadores, caso queiram publicar sua tese, o seu artigo, fica o convite, é uma revista falando que trata sobre toxicologia, risco ambiental e sociedade. E nós temos uma newsletter que vocês podem também acessar o intertalks.com.br e fazer a assinatura. E aí vocês passam a receber todos os meses essa newsletter no e-mail de vocês, com novidades de mercado, com as publicações de norma quando elas acontecem. Então, vocês conseguem acompanhar esse mundo da segurança química. Também temos as capacitações que nós falamos lá no início, que são de extrema importância. A própria NR26 trata da obrigatoriedade da capacitação. A NR26 traz a obrigatoriedade para capacitar todos os manipuladores envolvidos com produtos químicos, para saber o que é rótulo, para saber o que é FDS, para entender os riscos, perigos, manuseio interno, enfim. Então, nós temos as capacitações. Agora, em agosto, nós temos um curso completo que vai falar sobre a classificação detalhadamente, o que mudou, como classificar, assim como elaborar a FDS, como elaborar o rótulo, tá? Abordando todas as mudanças. É um curso de 2 dias. E nós teremos em outubro um curso de 1 dia. Aqui é focado em FDS e rótulo, nós não falamos de classificação, aqui é focado para os geradores de documentação de segurança e recebedores também. O que eu preciso ver no documento do meu fornecedor? Será que está correto? Será que não está correto? Porque se estiver incorreto e eu aceitar uma FISPIC, sendo que, vamos imaginar que já estamos em 2025, já está vigente a FDS. Se eu aceitar uma FISPIC, quem vai ser penalizada sou eu e não o meu fornecedor, porque eu internalizei o documento incorreto, estou disponibilizando o documento incorreto para os meus manipuladores, para os meus colaboradores. Tá? Então, esse daqui é um curso rápido de 1 dia, focado em FDS e rotulagem, receber e elaborar. Uma outra solução também é que nós vamos ter um EAD em breve, tá? Ele está em construção. Em breve nós teremos o lançamento lá na nossa plataforma de um EAD exclusivo para rotulagem. Aí nós vamos abordar a rotulagem de produto químico. E resíduo químico. Então, o rótulo de HS, tudo que é obrigatório nesse rótulo de HS, o rótulo para o transporte terrestre, então também como deve ser o rótulo que também é obrigatório para o transporte terrestre, e o rótulo para resíduo, tá? Então, o gerenciamento, nós temos uma norma específica, que é a 16725, que fala sobre a rotulagem de resíduo. Então, é um curso EAD, tá? Gravado, vai ser disponibilizado na nossa plataforma, que vocês podem acessar, assistir no tempo de vocês, focado em rotulagem, tá bom? Uma outra solução que nós temos, gestão de risco químico, GRQ. Aqui, pessoal, nós vamos até a empresa de vocês, fazemos toda uma visita diagnóstica para encontrar as não conformidades, entregamos um relatório técnico, totalmente descritivo de todas as não conformidades, se as rotulagens de vocês, então, não está conforme, tanto GHS, também transporte terrestre, tá? Se vocês estão tendo algum desvio na rotulagem, na disponibilização da documentação, enfim, é uma visita diagnóstica, onde nós fazemos a elaboração de um relatório e depois nós fazemos toda uma avaliação, junto com vocês, construímos um plano de ação para fazer toda a adequação necessária, e ainda nós temos todo um suporte técnico que acompanha vocês por um tempo, então, havendo alguma dúvida, nós ainda temos essas horas técnicas dedicadas a vocês para auxiliá-los neste período de transição. Então, é uma outra solução que a Intertalks tem para oferecer para vocês. E, para fechar, uma outra solução que nós temos. Opa!
Deu uma travadinha aqui e pulou. Opa, estão me ouvindo? Natália, tá ouvindo normal? Sim? Obrigada. Deu uma travada aqui no meu computador. Ah, bom, de qualquer forma, a próxima solução tá travando. A próxima solução que eu tenho para oferecer para vocês é o nosso software. A Natália vai apresentar brevemente o software para vocês também entenderem como que ele funciona, essa elaboração automática. E aí, após a apresentação, quem ainda continuar aqui conosco, eu vou responder as dúvidas, algumas dúvidas que vocês enviaram aqui para mim, tá bom? Então, brevemente, uma apresentação do software para vocês conhecerem um pouquinho desse software que eu comentei que faz a elaboração automática e que vai ajudar, pode ajudar muito vocês, pessoal, nessa transição de FISPIC para FDS, já que nós vamos ter que fazer toda essa transição, tá bom? Então, Natália, vou parar de apresentar aqui para você apresentar. Obrigada, Kelly. Bom, gente, bom dia. Deixa eu compartilhar já minha tela aqui, que já fica mais fácil. Bom, meu nome é Natália, eu faço parte aqui da equipe do Service Desk da Intertalks. É uma equipe aí dedicada para o atendimento, né, e o suporte para os clientes que possuem o SafetyCam, né, o suporte tanto na parte técnica quanto na parte operacional. Falar um pouquinho, né, do SafetyCam aí que a Caroline comentou, né, falar brevemente. É uma plataforma, né, para auxiliar aí na gestão de produtos químicos e na documentação de segurança, tá? Hoje o webinar ele foi um pouquinho mais focado em rótulo, né? Então a apresentação vai ser focada mais em rótulo, mas o SafetyCam ele possui diversas outras funcionalidades, né? Como controle de entrada de produtos químicos na empresa, né? Que é o workflow de aprovação, né? Que tem que passar ali pela aprovação de diversas áreas, bem como a geração de outros documentos de segurança, né? A FDS, a SDS, a ficha de comunicação de perigo, que eu vou mostrar brevemente para vocês. Bom, o SafetyCam, ele é uma plataforma online, tá? Então, não precisa instalar nenhum tipo de aplicativo ou programa para poder acessar. O usuário com login previamente cadastrado e um computador com acesso à internet, né, ele consegue acessar o SafetyCam. Quando ele acessa, ele é direcionado para esse portal de notícias, onde tem diversas notícias sobre diversos segmentos, sobre atualizações de norma, então o usuário ele fica bem atualizado. Como eu comentei, o SafetyCam tem diversas funcionalidades que estão divididas aqui por menus, tá? Mas eu vou focar aqui com vocês na parte de produtos, cadastro, que é onde a gente insere ali algumas informações referentes ao produto para poder gerar a rotulagem e outros documentos de segurança. Nessa tela a gente consegue buscar o produto pelo nome comercial, pelo código interno, caso possua, tá? Se for uma substância, pelo número CAS. Então, é possível buscar pelo produto utilizando diversos filtros de pesquisa. Assim que eu busco, eu consigo visualizar algumas informações, que eu também consigo extrair diversos tipos de relatórios a partir dessas informações. Agora, falando um pouquinho do cadastro mesmo do produto, tá? Esse cadastro é onde a gente insere ali as informações. Esse é um cadastro apenas para geração de rótulo, tá? Então, ali com todas as informações que a Caroline comentou no decorrer do webinar, então, pictogramas, palavra de advertência, tá? Então, aqui a gente insere algumas informações. O cadastro, ele é dividido por menus também. Então, aqui no menu identificação, a gente consegue observar, consegue visualizar o nome comercial do produto, uma descrição. No caso, o produto sendo uma mistura, né, a inserção aqui dos ingredientes que fazem parte dessa composição. No caso de, por exemplo, fracionamento de produtos, que já tem ali um documento já estabelecido, já tem uma classificação, a inserção das classificações e outras informações, como se for o documento se for alguma matéria-prima, né, inserir aqui o fornecedor, é possível anexar arquivos, né, para fins de rastreabilidade, inserir áreas, enfim, então diversas outras informações que podem ser adicionadas aqui nesse menu identificação.
O menu de sistema de classificação, ele vai sinalizar ali os elementos da rotulagem, né? Então, quais serão os pictogramas, palavra de advertência, as frases de perigo, as frases de precaução, todos esses elementos que são obrigatórios no rótulo. A parte de transporte, então, caso esse produto seja transportado, ali o usuário ele consegue selecionar um número ONO, né? Caso não tenha nenhuma embalagem própria para o transporte, vá utilizar a própria embalagem do produto, então ele já consegue gerar, o Safety Key possibilita a geração do rótulo com essas informações. Então, aqui nesse menu é onde o usuário vai inserir ali o número ONO. Informações específicas são alguns dados adicionais, tá? Que o usuário pode conferir e adicionar ali na rotulagem. E, por fim, aqui no menu documentos, né? Então, é onde a gente vai gerar os rótulos de acordo com as informações do GHS e as classificações. É possível gerar o rótulo de acordo com a 14725 no idioma português e de acordo com o GHS nos idiomas inglês e espanhol. O SafetyKey já tem disponível ali diversos modelos e tamanhos de rótulos, tá? Então, aqui são todos os modelos e tamanhos que são disponíveis para poder gerar. O usuário consegue ocultar algumas informações e exibir outras. Então, eu vou gerar esse rótulo, que é um tamanho, né, de uma folha A4, consigo inserir data de validade, lote, fabricação e gerar o documento com essas informações. Então, aqui ele já gera com os dados do GHS e, no caso, também a informação do transporte. Caso não vá transportar esse produto ou já tenha uma embalagem própria, é possível ocultar essa informação. Ah, mas eu tenho embalagens menores, como, por exemplo, vou fazer em frascos de 1 litro. Tem outros tamanhos também que o usuário pode selecionar para poder gerar. Também fazer o preenchimento, né, de lote, validade, enfim, e gerar o arquivo, né, o rótulo, né, ele já gera em arquivo PDF, que aí é só fazer o download ou mandar para a impressão. Então, aqui o rótulo é um pouquinho menor. Vou gerar só mais um, que aí é um pouquinho menor também, só para vocês verem os principais tamanhos, tá, que tem disponíveis, que aqui é o 8 por folha, e ele gera um pouquinho menor também. Bom, esse aqui, ele é um cadastro um pouco mais simples, só para rótulo, né? Então, aqui a gente insere ali a composição e algumas informações adicionais para, no fim, gerar apenas a rotulagem. No entanto, como eu comentei, o SafetyKey tem diversas outras funcionalidades e a possibilidade de gerar também os documentos de segurança, né? Como a FDS, a ficha de comunicação de perigo, que é o que a gente, né, tem, que é um pouquinho mais de informação para poder adicionar. Então, esse aqui a gente chama que é o cadastro completo e tem todos esses modelos para poder gerar, né? Então, vou gerar, né, que a gente consegue gerar a FDS já com as informações, né, já de acordo com a atualização da 14725 do ano passado. A ficha de comunicação de perigo, né? Então, é possível já gerar aqui. Na ficha de comunicação, a gente consegue incluir o QR Code, que a leitura dele direciona para a FDS, né? Bem como essa informação também pode ser adicionada no rótulo. Então, aqui no rótulo, também é possível gerar no SafetyKey com o QR Code, que vai fazer o direcionamento para a FDS publicada. Então, né, a gente tem, né, o SafetyKey, ele possui um acesso trial, tá? Então, que aí os usuários podem testar um pouco do SafetyKey. Caso vocês tenham interesse, a gente vai deixar no chat, né, o link para poder ter o acesso trial, para vocês poderem dar uma olhada e se quiserem mais informações e outras, conhecer um pouco mais do SafetyKey e outras funcionalidades, né, fiquem à vontade, só sinalizar aí para a gente, tá bom? Carolyn, se quiser continuar, fica à vontade. Obrigada, Natália. Bom, de conteúdo era isso que eu tinha, né? Agradeço a participação de todos aqui. E agora, então, algumas perguntas que foram feitas.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Maria, bom dia. Estou com diversas dúvidas referentes ao GHS. Chile, exportamos para o Chile. Nesse caso, podemos aplicar o GHS Brasil para envio de produtos para o Chile, já que ambas estão utilizando a sétima edição do GHS. A FDS Brasil, traduzida para o espanhol, pode ser utilizada no Chile? Maria, aqui é importante, pessoal, nós sempre seguirmos a regulamentação para onde nós vamos enviar o produto. Se vocês vão enviar para o Chile, verifiquem qual que é a regulamentação lá do Chile. A mesma coisa, se vocês forem enviar para a Europa, se vocês forem enviar para os Estados Unidos, e o mesmo acontece quando eles vão enviar o produto aqui para o Brasil. Por quê? Apesar de, no caso do Chile, ambos estão seguindo a sétima edição revisada, cada país internaliza o GHS de forma específica. Tá? Para vocês entenderem, o Brasil, ele internalizou o GHS em sua totalidade. Nós pegamos o Purple Book, pegamos o manual na íntegra, traduzimos e fizemos algumas adequações. E aí é que tá. Por exemplo, rotulagem de produto não classificado como perigoso. Isso não existe em nenhum outro local do mundo, pessoal, porque isso é uma coisa brasileira. Essa previsão está dentro da NR 26, essa obrigatoriedade. A frase, a obrigatoriedade de ter aquela frase não classificado como perigoso é uma coisa do Brasil, vocês não vão encontrar esse padrão em em outras regiões. Então, algumas coisas são específicas. O idioma, aqui no Brasil, tem que estar em português. O rótulo, a FDS, tem que estar tudo em português. Então, o mesmo vale para outras regiões. Apesar do Chile estar seguindo também a sétima edição, a sua internalização pode ter sido total ou não. Então, o correto, pessoal, é sempre olhar a regulamentação para onde vocês vão enviar este produto. Qual é a regulamentação específica? Mesmo que ambos sigam o GHS, tá? A Europa, ela não internalizou o GHS em sua totalidade. Tem categoria que existe aqui no Brasil e na Europa não. Categoria 5 para toxicidade aguda não existe na Europa e aqui no Brasil sim. E ambos seguem o GHS. Tá? Na verdade, se eu não me engano, a Europa já segue até a oitava, tá, tá na nossa frente ainda. Tá? Então, quando vocês forem exportar, importar, sempre deve seguir a regulamentação do país para onde está sendo exportado. No caso de importação, sempre devemos seguir a 14725, tá bom? Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver alguma outra. Fernanda, não é obrigatório ter a frase de onde é possível encontrar a FDS no rótulo? Não é obrigatório ter a frase, tá, Fernanda? Isso antes era obrigatório na 14725 anterior, porém agora na norma atualizada não existe mais essa obrigatoriedade, tá? É opcional você incluir a frase de onde obter a FDS no rótulo, é opcional, tá? Não é mais obrigatório. Deixa eu ver. Michele, as frases de precaução são opcionais ou obrigatórias no rótulo do produto químico não classificado como perigoso? Michele, é obrigatório ter as frases de precaução, porém é opcional você usar as frases P, tá? Você pode usar uma frase genérica, pode ser uma frase qualquer de precaução. Lave as mãos após a manipulação, utilize EPIs. Então, você pode usar frases genéricas ou, opcionalmente, você pode utilizar as frases P descritas na 14725, tá bom? Deixa eu ver, mais alguma? O QR Code é possível utilizar apenas para FDS? A Morgana perguntou. Não podemos utilizar para colocar a instrução de uso de produtos químicos? Pode, não tem problema nenhum. Ainda mais se é manipulação interna, né, pessoal? Vocês poderiam, inclusive, criar um QR Code para a identificação dos seus produtos. Claro que só o QR Code seria uma informação muito
Aí é importante vocês criarem toda uma estrutura, mas vocês poderiam colocar no frasco, então vocês colocam aqui, sei lá, etanol e o QR Code, e aí vocês podem disponibilizar um computador com leitor, um totem, um tablet ao decorrer da planta, e ao fazer a leitura desse QR Code, vocês têm acesso a FDS ou têm acesso às instruções de trabalho, de uso, tem acesso a essa ficha resumida, então fica a critério de vocês. O importante é identificar de alguma forma e trazer as informações de perigo, tá? Mas pode ser utilizado. A Rosa perguntou: na rotulagem, é obrigatório colocar o grau de risco de 1 a 5? Não é colocar o diagrama de Rômel? Ó, essa pergunta é interessante. O diagrama de Rômel, pessoal, não é obrigatório no Brasil. Ele nunca foi, tá, obrigatório no Brasil. É um sistema que foi utilizado por muitos anos no Brasil, porque nós não tínhamos um sistema próprio. Então, o diagrama de Rômel, que é um sistema norte-americano da NFPA, foi muito utilizado no Brasil, mas ele nunca foi obrigatório, tá? O que é obrigatório seguir é o GHS. E no rótulo do produto químico, nós não colocamos a classe e categoria. No rótulo, nós não colocamos líquido inflamável categoria 1, corrosão e irritação à pele categoria 2, sei lá, lesão ocular grave, irritação ocular, categoria 1, tá? Nós não colocamos classe e categoria no rótulo. Isso vai somente na FDS, lá na seção 2. No rótulo, essa informação não vai, tá? Classificação e categoria. Diagrama de Rômel, pessoal, se vocês quiserem utilizar, não tem nada que impeça, tá? Mas seria um sistema adicional. O obrigatório é o GHS, tá bom? E assim, um pouco de cuidado, caso vocês utilizem os dois sistemas, porque os sistemas são muito diferentes, tá? E às vezes pode gerar confusão. O GHS, sempre a categoria 1 vai ser a mais perigosa, a mais restritiva. Então, a classe corrosão e irritação à pele, categoria 1, corrosão. Categoria 2, irritação. Então, a 1 sempre vai ser mais perigosa. E no diagrama de Rômel é o inverso. O diagrama de Rômel é a categoria 4, que é o mais perigoso. Então, também um sinal de alerta, tá? Cuidado que são sistemas distintos. Deixa eu ver mais uma para responder. Eu tinha visto uma. Deixa eu ver. Ó, a Aline perguntou: para a legislação de transporte, não deveríamos informar a Resolução 6.016, que altera a Resolução 5.998, que aprova o Regulamento de Transporte Terrestre e as suas instruções complementares e dá outras providências, ou precisamos ainda informar a 5.998? Aline, a resolução 6.016 realmente alterou a 5.998, mas alterou o texto, tá? Se vocês abrirem a 5.998, no decorrer do texto, ali as informações textuais, em alguns lugares vocês vão ver lá, no final do parágrafo, alterado pela resolução 6.016, porque a 6.016 corrigiu, alterou algumas coisas textuais. No que diz respeito à regulamentação, então, como classificar, como identificar, vai rótulo de risco, não vai, todas essas informações, nós ainda seguimos a 5.998, tá? Então, é a 5.998 a resolução que nós vamos seguir para atender todos os critérios obrigatórios para o transporte terrestre. Inclusive, pessoal, informação adicional para vocês, a resolução 5.998 abriu audiência pública, tá? Se vocês entrarem lá no site da NTT, a resolução de transporte está em audiência pública, provavelmente para atualizar a 5.998. Provavelmente não, né? Para atualizar aí a resolução vigente. Então, caso vocês tenham interesse, queiram participar, até essa semana é o prazo para enviar sugestões e mudanças, tá? Então, informação adicional para vocês. Pessoal, devido à hora adiantada, vamos fechar por aqui. As demais perguntas eu vou responder por e-mail, então todas as perguntas serão respondidas.
havendo dúvidas também, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tanto pelo e-mail do próprio treinamento, treinamento@intertox.com.br, ou atendimento@intertox.com.br. Caso vocês queiram também um acesso trial para conhecer um pouquinho mais sobre o SafetyCam, vocês podem então solicitar esse acesso. Vocês vão ter alguns dias para vocês mexerem, visualizar se realmente atende a necessidade de vocês. Então, fiquem à vontade para solicitar um acesso trial. Agradeço a participação de todos, a presença de todos. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês e nos vemos em breve num próximo webinar. Mais uma vez agradeço e um ótimo dia a todos.